O regime amaldiçoado. O cheiro de comida invadia a sala. João e Maria estavam assistindo a um filme na televisão. João sentiu o aroma e disse: Estou morrendo de fome, querida. Hoje não vai ter comida novamente? Não, eu estou de regime. Preciso perder 10 quilos. Mas eu não estou de regime, sempre fui pele e osso. Você tem que ser solidário. Não quer me ver magrinha e gostosa? Causar inveja nos seus amigos? Estou passando fome e eu adoro comer. E todo dia o cheiro da comida da Miriam entra na nossa casa. É muito sofrimento. Prefiro você assim, gordinha, e eu bem alimentado. Nada disso. Comecei e vou até o fim. Apostei com Marli e a Creuza. Quem perder 10 quilos primeiro ganhará R$100 das outras. Eu quero perder peso e ganhar R$200. Posso ir até a esquina e comprar um churrasco, uma pizza? Comerei escondido de você. Não. Você tem que sofrer comigo. Vamos pra cama. Quero perder algumas gramas, meu amor. Eu estou muito fraco. Você não tem percebido que ultimamente eu não tenho dado conta do recado? Canso e durmo. Trabalho muito e me alimento mal. Não quero nem saber. Você é homem e tem que me satisfazer. Eu não me importo em fazer tudo. Basta que ele fique pronto. Vamos. Eu lhe disse, preciso me alimentar. Foi até a cozinha e ficou triste quando viu a geladeira vazia. Voltou para o quarto. A esposa já dormia. Saiu, foi até a pizzaria e comeu rapidamente uma pizza 4 queijos. Voltou, deitou-se e dormiu também. No outro dia, quando acordou, teve uma surpresa. O que é isso? Você ficou louca? Não. Então me desamarre da cama, preciso trabalhar. Só se você prometer uma coisa. O quê? Fazer regime comigo. Passar fome com você? Se você prefere ver as coisas assim, Não, solte-me. não. Está bem, eu faço regime com você, solte-me. Eu não acredito em você. Ontem você saiu e comeu na pizzaria. Vai ficar amarrado até terminar o meu regime. Você ficou louca, preciso trabalhar. Meu trabalho será suficiente. Vou perder meu emprego, não está fácil arrumar emprego. Eu sei. Se você se comporta. Quando eu perder os 10 quilos, eu soltarei você e sustentarei a casa com meu trabalho. Pelo tempo que for preciso para você arrumar outro emprego. Ficar sem comer afetou o seu juízo? Talvez, mas você verá que valerá a pena. Solte-me, eu vou gritar. Antes que ele começasse a gritar, Maria colocou uma fita colante sobre sua boca. Ele se retorceu na cama, mas estava muito bem amarrado. Ela saiu do quarto e ele ouviu as portas sendo fechadas. Ouviu a vizinha cantando, sentiu o cheiro da comida dela, retorceu o corpo, mas nada conseguiu. Muito tempo depois, ela entrou no quarto. Amor, cheguei. Já perdi 2 quilos. E elas, só um. Logo vou poder soltar você. Boa noite. Ah, liguei para o escritório e disse que você precisou viajar urgentemente para Salvador, porque sua mãe está muito doente e que você só voltará quando ela se recuperar. Sei que sua mãe já morreu, mas eles não sabem, né? Talvez assim você não perca o emprego. Boa noite. João a via todos os dias, entrando no quarto e dizendo quantos quilos havia perdido. Não sabia há quanto tempo estava preso. Um grande sono e moleza tomara conta de seu corpo. Dormia, dormia, dormia. Só acordava quando ela chegava da rua e lhe dava água e uma sopa rala através de um canudo que introduzia na fita colante. O tempo passava e João tinha certeza que morreria antes de Maria perder os 10 quilos.
Seu raciocínio era lento, não pensava mais, apenas um grande ódio crescia dentro dele. E este ódio o alimentava diariamente para sobreviver. João, acorda! João, consegui! Perdi 15 quilos e ganhei os R$ 200. Vou soltar você. Veja como eu estou magra e gostosa. Todos os homens mexem comigo na rua. Ele não a ouviu. No decorrer dos dias, ela o alimentou com sopas. João recobrou, pouco a pouco, as suas forças. Já conseguia andar se amparando nos móveis. Via Maria quando ela chegava do trabalho, feliz e magra. Seu ódio crescia. João não saía de casa. Numa quinta-feira, Maria estava assistindo televisão. A vizinha cantava e o cheiro da comida que ela cozia invadia a casa. João, silenciosamente, chegou por trás de Maria e deu duas marteladas na cabeça dela. O sangue jorrou e o corpo caiu no chão. João a arrastou até o banheiro e colocou-a dentro da banheira. Com uma faca afiada, cortou o corpo em vários pedaços. Separou as carnes. Colocou tudo no freezer. No dia seguinte, sexta-feira, tirou vários pedaços e colocou-os na geladeira. Foi trabalhar. Convidou os amigos para almoçarem no sábado, feijoada à moda do João. No sábado, começou a preparar as carnes. Colocou pedaços da coxa e dos braços em assadeiras, assou-os. Fritou nacos de carne das nádegas, preparou batatas cozidas com carne da batata da perna, arroz, pedaços da língua e das orelhas, feijão com carne dos seios e salada de legumes com pedaços do nariz. A feijoada tinha, além da carne de porco, vários pedaços dela e os dedos sem as unhas. Os amigos começaram a chegar trazendo cervejas, batidas, pingas. A alegria tomou conta da casa. O forró animava os convidados. Comemoravam o retorno de João. Todos se sentaram à mesa. A vizinha Miriam, o marido e os 2 filhos compareceram. Alguém perguntou: Onde está Maria? Viajou às pressas para o norte. Não sei quando volta. Passe a caipirinha para mim. Todos comeram e beberam até se fartarem. Saíram elogiando o almoço preparado por João. As carnes estavam muito gostosas, disse o vizinho.